abençoe a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, aos nossos internautas, os que estão conectados conosco. Para nós constitui-se um prazer imenso, uma alegria grande em ter a liberdade de entrar na sua casa com a sua permissão para levar o melhor do coração de Deus para o seu coração. Já se ouviu uma mensagem poderosa, a primeira nesta manhã, louvores belíssimos que tocaram certamente na sua alma e que verdadeiramente Deus vai continuar te abençoando. Nesta manhã eu quero convidar aos nossos irmãos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, aonde lemos: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia. Meus amados, quero na manhã deste dia falar acerca da segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus. Por que segunda vinda de Jesus? Porque ele já veio primeira vez e virá a segunda conforme as profecias bíblicas. Ele veio a primeira vez para cumprir uma promessa profética de Deus lá no Éden por ocasião da queda. E ele veio exatamente cumprindo esta promessa, que nascido de mulher, glória a Deus, ele se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Deus Pai Todo-Poderoso. Gênesis 3:15, disse Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto, por ocasião da queda, Deus já providencia a redenção para o homem. Então, quando Deus olha dos céus à terra, os homens estão como ovelhas sem pastor, desgarrados, e ele providencia para este homem uma tão grande salvação. E é aí que Deus, no seu amor, dá o seu melhor, o seu único filho. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não sofra, mas tenha a vida eterna. Quando Paulo em Romanos 8:1 diz: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele estava falando e apontando para todo aquele que, sendo alvo do amor de Deus, abraçaram a ideia da salvação e entregaram as suas vidas para Jesus. Uma vez a vida entregue para Jesus, para estas pessoas não há mais condenação, porque
A Bíblia diz que o amor de Deus, Deus amou de tal maneira que deu a quem? A Jesus, para que todo que nele crê, foi o caso dessas 7 pessoas que ouviram e creram, não sofra, mas tenha a vida eterna, é a promessa de Deus. Então Jesus veio, primeiro, como servo, para salvar o mundo dos seus pecados. Queridos, Deus havia sentenciado a todos os homens a condenação eterna como consequência do seu pecado. Deus havia sentenciado. Contudo, amados irmãos, quando o pecado na terra se proliferou de uma forma tão intensa que magoou e feriu a santidade de Deus, Deus resolve destruir. Mas na terra tinha um homem justo, reto, temia a Deus e achou graça nos olhos do Senhor. E por amor a este homem, Deus resolve dar uma oportunidade à humanidade, através de uma grande salvação por meio de Noé. E Noé tornou-se o pregoeiro da justiça, e não só ele pregou, mas ele também edificou, ele construiu. Então nós encontramos aqui a pregação e a ação. Ele construiu uma enorme arca e construía e pregava o arrependimento para que os homens pudessem escapar do juízo de Deus que estava por vir. Mas infelizmente aquela geração não atentou para a palavra, não aceitou a palavra, a mensagem de Noé, e rejeitou a Deus. E no dia em que Deus entra em juízo, toda aquela geração, exceto a família de Noé, escapou do juízo de Deus. E agora vem Jesus Cristo e diz: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus Cristo veio como servo, e como servo ele nos serviu, como servo ele pagou o preço do nosso pecado, como servo ele morreu no Calvário, e no Calvário ele deu a maior vitória, a maior conquista, que foi o direito de aqueles que nele crê tivesse a vida eterna. Então Jesus Cristo, primeira vez, ele veio como servo, mas virá segunda vez. Primeira vez, ele veio para a salvação do homem, do mundo inteiro. E segunda vez, ele virá, primeiro, para a igreja, que são os seus, e segundo, para Israel, como promessa. Na segunda vinda, para a salvação, ou para levar os seus para os céus, ele virá na segunda vez em 2 etapas. A primeira etapa, Jesus vem para a igreja. A segunda etapa, ele virá com a igreja. A primeira etapa da segunda vinda, Jesus virá como ladrão, e a segunda, ele virá como um relâmpago. Está escrito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-te, senão virei sobre ti como ladrão, senão saberás que horas sobre ti virei. Apocalipse 3:3 já advertiu Jesus que aquela igreja se lembrasse que ele estaria vindo, e por ele estar vindo, ele se lembrasse daquilo que tinha ouvido, a pregação, guardasse aquilo que havia recebido e se arrependesse. Porque se não houvesse arrependimento, se eles não vigiassem, ele viria como ladrão, e como ladrão vinha inesperadamente, glória a Deus, no momento em que ninguém estaria esperando, aleluia. Mas a Bíblia ainda vai dizer: louvado seja Deus, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Observe, meus amados e queridos irmãos,
que na primeira etapa da primeira vinda, Jesus Cristo vem como ladrão. E é por esta razão que esta igreja está olhando para cima e dizendo Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Esta igreja, meus amados e queridos irmãos, ela está vestida com vestes de salvação. Esta igreja, meus amados e queridos irmãos, ela tem vestes para que não ande nu. Nu quer dizer desprotegida, a exemplo de Adão, o primeiro homem, a exemplo de Adão, o homem perfeito, a exemplo de Adão, o homem que morava no paraíso, a exemplo de Adão, o homem que tinha perfeita comunhão com Deus e todos os dias estava na presença dele. Mas a Bíblia diz que Adão, ele terminou sendo enganado pela serpente, e a serpente conseguiu deixá-lo nu. E quando ele perdeu as vestes da salvação, ele perdeu a comunhão com Deus, ele ficou depressivo e ele terminou sendo expulso do paraíso. Vai para você, meu irmão, uma advertência: Jesus Cristo está voltando, ele virá como ladrão, ele virá em um momento em que ninguém está esperando. Os discípulos na sua geração já se preocupavam com este assunto e procuraram ao Senhor Jesus para saber exatamente quando seria o dia e qual seria a hora. E na época Jesus olhou para eles e disse: olha, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. Mas o que o Senhor quis dizer era: o que vocês precisam não é saberem nem o dia e nem a hora, vocês precisam mesmo é estarem preparados para que quando chegar aquele dia vocês possam ser levantados no poder do Espírito Santo a me encontrar nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, amados irmãos, você precisa sim estar com vestes de salvação. Veste fala de pureza, veste fala de proteção de Deus, veste fala de comunhão com Deus. A Bíblia diz, vai nos dizer que Adão lá no Éden, ele tinha comunhão com Deus, mas amados e queridos irmãos, porque tinha vestes de salvação. A Bíblia diz que ele tinha paz interior, que ele tinha autoridade delegada pelo próprio Deus de governar tudo e todos. Mas agora, quando perdeu as vestes, ele ficou depressivo, ele entrou num estado terrível de isolamento. Quando uma pessoa entra em depressão, a primeira coisa que quer é ficar só, é não ouvir nem falar com ninguém. Foi o que aconteceu com ele, e o próprio Deus o procurou e ele se escondeu, e daí nasceu a depressão, meus amados irmãos. E como consequência do seu pecado, ele foi expulso do paraíso. Porém, não foi o fim de todas as coisas, porque entrou aí a misericórdia de Deus. Deus havia, em primeiro lugar, dito ao homem que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do paraíso, porque se ele comesse, certamente ele morreria. A sentença era de morte. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, e se você peca, você se separa de Deus, e essa separação de Deus chama-se morte, chama-se pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse Deus que ele não comesse, e o que aconteceu? O que aconteceu? Que a serpente era mais astuta que todas as animalias
alimarias do campo que o seu Deus tinha feito. Gênesis 3:1. E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ora, a serpente estava batendo um papo, estava conversando com a mulher. Por que a serpente estava conversando com a mulher? Porque a mulher estava no lugar errado. Quando o homem está no lugar errado, ele vai sim sempre se deparar com a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha muito cuidado, você que está me ouvindo, com os lugares perigosos, porque os lugares perigosos você pode cair e pecar contra Deus. Então a mulher estava no lugar errado, conversando com a pessoa errada. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E agora a mulher disse à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. A serpente disse, Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A primeira coisa que a serpente vai fazer é tentar, para enganar os que conhecem a Deus, tentar mudar o que Deus fala através da sua palavra. Hoje não é diferente. As pessoas dizem que os crentes são fanáticos, que os crentes são alienados. Isto é a voz da serpente, isto é a voz do diabo. E a mulher disse: não, Deus não disse isso. Ele falou que somente a árvore do meio, que está no meio, dessa nós não podemos comer, porque se nós comer a gente morre. Ele disse: não, Deus disse que você não pode nem tocar para não morrer. A serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. Deus está enganando a você. O diabo diz hoje: a Bíblia é um livro como qualquer outro. É mentira de Satanás. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro de Deus, a carta magna, a revelação, a voz de Deus àqueles que querem ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo vai dizer: a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, a serpente pega o fruto e degusta, ela come e diz: olha aí, tá vendo que não é verdade o que Deus falou? Eu comi, mas eu não morri. E ela terminou, ela enganando a mulher. E a mulher, diz a Bíblia no versículo 6, que a mulher viu, em primeiro lugar, vendo a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. Segundo, a mulher achou agradável, foi atraída pelos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, ela sentiu desejo daquele fruto. Em quarto lugar, ele tomou. Em quinto, ela comeu, e ao comer ela morreu. Não fisicamente, mas morreu espiritualmente. Mas quando chega o seu marido, ela ainda sob o efeito da ilusão da serpente, ela engana o marido também come e morre. E agora aparece Deus: Adão! E a primeira coisa que ele fez foi entrar em depressão. Ele correu. Como alguém pode correr de Deus? Com medo. E quem tem medo não é perfeito em amor. Do que ele estava com medo? Do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Ele sabia que estava errado. Ele admitia que o que estava fazendo é errado. Como todos os homens, ou a maioria, admite o pecado da cachaça, do fumo, das drogas, do vício, da mentira, da prostituição, da depravação e da imoralidade. Sabe que é errado, mas diz: é bom e eu gosto. Aí quando Deus se manifesta, aí ele corre, tem medo. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é justo, ele é sujo e pecador. Ele diz: Deus vai me matar. A primeira coisa que o diabo forma na mente do homem é que Deus é mau, é que Deus acaba, destrói, mata. Não, de forma alguma. Escute, Deus dá uma oportunidade, misericórdia. 3:21 diz a Bíblia: e Deus os vestiu. Deus imolou um animal
com a pele, Deus fez veste e os vestiu. Antes de Deus vestir, o que foi que eles fizeram? Pegaram folha de figueira e fizeram uma vestes para se cobrir, mas descobriram que vestes de folhas de figueira não cobrem nudez. Aquelas vestes que eles tentaram se cobrir, fala daqueles que tentam se esconder do pecado por trás das religiões, por trás das filosofias de vida, por trás das boas obras. Escute, filosofia nova de vida ou diferente não salva, obras não salva, igreja, religião não salva. Só quem salva é Jesus, e só quem perdoa, purifica o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Oh glória! Então ele veio para isso, buscar e salvar os que se havia perdido. E no mundo inteiro nós temos os salvos dando glória e aguardando a segunda vinda. Terminando a sua missão no Monte das Oliveiras, ele foi assunto aos céus aos olhos de quase 500 pessoas que o viram subindo lentamente, eles perplexos, estupefatos, olhando para ele, sendo ocultado em uma nuvem, e os anjos de Deus que descia e dizia para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando assim para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, desta mesma maneira que vocês viram ele sair do meio de vós, desta mesma maneira vocês virão ele descendo. Estava apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo em glória com a igreja. Estava apontando para o advento da segunda vinda, da sua segunda etapa, onde a primeira é para a igreja, é um rapto, é como ladrão, mas a segunda etapa é como relâmpago, e vai estar escrito assim: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo vai voltar, e estamos aqui aguardando a sua volta, como igreja, como noiva, para encontrá-lo nos ares. Pastor, o que fazer para encontrar Jesus? Para concluir, chegamos no tempo. Para concluir, para você se encontrar com o noivo, para você se encontrar com ele nos ares, em primeiro lugar, você tem que ser a noiva. Porque o noivo não vem buscar a prostituta, o noivo não vem buscar a namorada antiga, não vem buscar, não, ele vem buscar a sua noiva. É por isso que ele não vem para Israel, o amor antigo, ele vem para a noiva, vem para a igreja. Em primeiro lugar, você tem que ser noiva. E para ser noiva, tem que ter vestes especiais. Uma noiva no dia do seu casamento, ela não chega de chinelo, ela não chega de mini saia, ela não chega desarrumada, ela não chega suja, não, ela chega de branco, ela chega com roupas compridas, ela chega como noiva que é peculiar. Aleluia. Então, em primeiro lugar, você tem que ser a noiva. Em segundo lugar, deve estar vestida com vestes de salvação, com a justiça de Deus. Ah, pastor, mas todos somos pecadores. Não, senhor, alto lá. Todos somos pecadores. Alto lá, alto lá. Está escrito: qualquer pessoa que disser que não tem pecados é mentiroso. Olha aí, pastor, o senhor mesmo está confirmando que somos pecadores, mas também está escrito que quem peca é do diabo. Pastor, então há uma contradição. Não, não há uma contradição. Deixa eu te explicar. Escute, ninguém pode dizer que
não peca. Por quê? Porque estamos no corpo de carne, estamos no mundo e sempre podemos haver falhas, falhamos. Pensamentos, uma palavra, qualquer coisa não intencionada, nós podemos pecar. Aí nesse particular, somos pecadores, aleluia. Mas quem peca do diabo são aquelas pessoas que têm prazer no pecado. Então quem tem prazer no pecado, este sim é verdadeiramente um pecador. E quem não tem prazer no pecado, este é um santo. Santo como? Separado do pecado. Pode até errar, pode até pecar, mas é santo. Por quê? Porque não tem prazer no pecado. Se você na sua casa entendeu, dê um glória para Jesus, para o teu vizinho acordar para esta grande realidade. Então a noiva está esperando o noivo para este encontro maravilhoso chamado arrebatamento. Na primeira fase, que ele vem como ladrão. E para que haja esse encontro, três coisas a noiva precisa: primeiro sair, segundo servir e terceiro subir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você lembra de Rebeca? Rebeca, Abraão mandou trazer para o seu filho uma noiva. Escute, Abraão mandou trazer para o seu filho uma noiva, aleluia. E mandou quem? Eliezer. Abraão é um tipo de Deus, Eliezer um tipo do Espírito Santo. E foi buscar a noiva, aonde? Na igreja, na casa dela, aleluia. E quando ele chegou, encontrou a moça, encontrou e pediu um sinal, que aquela que fosse verdadeiramente a noiva do filho do seu Senhor, Deus desse um sinal, porque a igreja é santa, ela tem um sinal. E ele encontrou a moça, e a moça era bonita, e a moça era virgem, e a moça era trabalhadora. E ela diz a Bíblia que a moça, ela pegou o seu cântaro. Em primeiro lugar, ela desceu. Em segundo lugar, ela encheu. Em terceiro lugar, ela subiu. Isso fala da noiva, isso fala da igreja. Primeiro a igreja desce na humilhação, desce na presença de Deus, aprende tudo sobre humildade. Depois vai aonde isso acontece? Acontece no Calvário. Desce, desce, desce pelo arrependimento, desce para se encontrar com o Senhor. E depois sobe, sobe, enche, enche, enche e enche e sobe. Aonde é que se enche e sobe? É no Pentecostes, é a vida cheia do Espírito Santo. Depois que enche, aí sobe para se encontrar com o noivo pela promessa. Primeiro lugar, a noiva tem que sair. Segundo lugar, a noiva tem que servir. E em terceiro lugar, a noiva tem que subir. Escute: sair, servir e subir. Sair da onde? Do sistema diabólico implantado por Satanás. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, aleluia. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Está falando do que está acontecendo nas igrejas, esfriamento espiritual, o escândalo. Mas Jesus disse: ai daquele por quem vier o escândalo. Escute, meus amados irmãos, você precisa saber que o que está acontecendo no meio evangélico é um cumprimento profético. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita, aleluia, um moço me chamou. Ele era chefe da segurança e trabalhava comigo. E ele me chamou e disse: irmão, e agora o que é que você me diz? Eu digo: o que é que está acontecendo? Ele disse: olha, esse moço é o seu irmão, é o irmão da sua igreja. Ele foi pego agora roubando. O que é que o senhor me diz? Eu olhei para ele, eu disse: sabe o que é que eu lhe digo? É porque ele não experimentou o novo nascimento de Deus. Sabe o que é que eu lhe digo? Aleluia, que ele não é noiva do Cordeiro. Sabe o que é que eu lhe digo? Que ele não deixou os costumes que ele trouxe lá da antiga vida dele. Sabe o que é que eu lhe digo? Que Jesus chamou 12 homens e um deles vendeu a Jesus por 30
30 moedas. Sabe o que é que eu lhe digo? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Escute, a igreja é limpa, é pura, é sem mancha, é sem mácula. A igreja ainda é o melhor lugar do mundo de qualquer pessoa está. Oh, aleluia. Escute, o melhor lugar de você estar não é no botequim. O melhor lugar de você estar não é na praia pelado. O melhor lugar que você está não é numa boca de fumo se drogando, não é na cachaça. O melhor lugar de você estar é na presença de Deus. E esse lugar se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para estar nela tem que sair do mundo. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não são igrejas. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não saem do mundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Raimundo, crente Raimundo. Glória a Deus. Mas aqueles que chegam aqui com um coração sincero, quebrantado, entregam a vida para Jesus. Jesus muda e entra na vida dele. E quando ele vem, ele deixa o sistema implantado por Satanás. Aleluia. Por quê? Porque ele crê. Provérbios 1, capítulo 1 e versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e revelarei a ti as minhas palavras. Quando o homem se converte, não é quando ele se convence. Tem muitas pessoas convertidas, mas não é convencida. Qual é a diferença, pastor? De 40 centímetros. A diferença está entre a mente e o coração. Mente e coração tem 40 centímetros cientificamente comprovado. Glória a Deus. E a diferença é exatamente de 40 centímetros. Por quê? Porque você pode estar intelectualmente consciente de que a igreja é o melhor lugar. Você está intelectualmente. Você sabe o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Mas você não consegue fazer o que é certo, nem consegue deixar de fazer o que é errado. Então você é um crente natural. Você é um crente carnal. E o crente natural, ele anda pela carne. E o crente carnal, natural, anda pela carne. E o carnal anda por influência satânica. E está dentro da igreja, tem uma religião, mas não nasceu de novo, não se converteu. Ele serve a Deus com a mente, com o intelecto. Ele sabe o que é certo e errado, conhece a Bíblia toda, discute qualquer pessoa. Mas o convertido é diferente. Aleluia! É como Paulo, Saulo de Tarso, cai do cavalo, levanta-se cego. Jesus fala com ele. Ele reconhece que Jesus é Deus. E vai para a rua chamada direita e dobra o joelho. 3 dias de oração e de jejum, e levanta um novo homem. Convertido. Convertido por quê? Porque a palavra não ficou só na mente, desceu ao coração. Encontrou um coração aberto, quebrantado, e Jesus entrou e fez morada. Então uma pessoa assim saiu. Uma pessoa primeiro saiu. Segundo, servir. Para servir é necessário morrer para o mundo, abandonando o pecado e se preparando para entrar no céu. Escute. Entre a promessa do céu e a chegada existe uma caminhada. E nessa caminhada para o céu, altos e baixos, chuvas e sol, sereno, tribulações, falsos irmãos, falsos amigos, falsos pastores, falsos profetas. Os falsos vão no meio também. Mas a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. A alma que pecar, esta morrerá. E a que não pecar, viverá. E esta que pecar, descerá para o inferno. E a que não pecar, subirá para o céu. E a que anda no pecado, anda pela carne, anda pelos demônios. E a que não peca, anda com o Espírito Santo, na presença de Deus, vendo a sua glória e sendo cheio do Espírito Santo. Encontro com o noivo tem que sair, tem que servir para que possa subir. E para subir tem
tem que ser diferente, tem que ser poderoso em palavras, em ação, e tem que ser santo. Paulo diz aos irmãos ali em Tessalônica: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Sem conhecimento do quê? Daquelas pessoas que morreram, para que vocês não fiquem tristes, não fiquem desesperados como aqueles que não têm esperança, não sabem o que está do outro lado. Nós sabemos o que vai acontecer depois da morte, e você sabe? Aí Paulo diz: porque se nós cremos que Jesus morreu, você também crê. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, você também acredita. Assim também, aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram sendo crente, Deus os tornará a trazer com ele quem? Com Jesus. E Paulo diz: eu digo isto pela palavra, não é minha ideia, não é meu pensamento, não é uma filosofia, não. Eu digo isso pela palavra, pela revelação de Deus. O que é que tu diz, Paulo? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, viver com o propósito de encontrar Jesus como noiva, como noivo, nós não precederemos os que dormem, de forma alguma. Nós não vamos encontrar primeiro do que os que já morreram em Cristo, morreram salvos. Por quê? Porque quando o Senhor descer do céu, Ele vai descer com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, aleluia. Quando Ele deixar o seu trono, escute, deixar o seu trono de glória, quando a trombeta tocar, a primeira coisa vai ser os crentes que eu enterrei na sua maioria. Aleluia. Eles primeiro se encontrarão com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E nós, Rio Largo para o Senhor Jesus, é o projeto Vida. Pastor, e o Rio Largo vai ficar em desespero. Por quê? Porque os irmãos, os moradores desta cidade, acostumados com esse barulho e os gritos desses malucos, quando eles chegaram na porta da igreja, uma igreja lotada em festa, aquele barulhão, de repente, quando eles olharem, o silêncio, meia dúzia olhando para um lado para outro, atônitos, sem saber o que foi que aconteceu, e nós nas nuvens encontrando Jesus Cristo nos ares, para estar para sempre com Ele. O que aconteceu, pastor? Nós subimos, porque temos promessa de Deus. Oh, aleluia. E por que subimos? Porque nós andamos com Deus, como Noé andou com Deus, como Enoque andou com Deus. Aleluia. E que Deus lhe ajude a partir deste momento, você andar com Deus para subir também. Se você quer andar com Deus a partir de agora, para subir, deixe seu like ali, diga: eu quero, pastor, eu quero Jesus. 7 pessoas hoje já disseram sim para Jesus. Eu quero dar uma boa notícia para você que disse sim para Jesus. Se a trombeta tocar agora, ou ainda hoje, você vai subir, e nós nos encontraremos com Ele nos ares como promessa. E agora eu quero saber você. Eu quero saber você que não tomou a sua decisão. Eu quero saber se você quer tomar a sua decisão agora. Se você quiser, dê o seu like e diga: eu quero, pastor. Eu não quero ficar aqui para a grande tribulação. Eu falei da segunda vinda de Cristo, a primeira fase, mas ainda há a segunda. Entre a primeira e a segunda, louvado seja o nome do Senhor. Teremos 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, com a implantação do governo do anticristo, e 3 anos e meio de grande tribulação propriamente dito. E deixa eu te dizer uma coisa, porque este é um assunto de continuidade. Louvado que possivelmente eu trarei numa outra oportunidade acerca da segunda vinda, a segunda fase do Senhor Jesus. Chegou a 8ª vida, chegou mais uma, 8 almas para o Senhor. Escute,
A segunda fase do arrebatamento, aleluia, vai ser a salvação pelo fogo. Na segunda fase, glória a Deus, os crentes que não são sinceros, os crentes que não são verdadeiros, os crentes que são mentirosos, os crentes que andam caluniando, os crentes que andam detonando uns aos outros pela internet, pelas redes sociais, vão ficar, pode ficar certo que eles ficarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o que vai acontecer? Vai ficar para a grande tribulação. Ora, se hoje você tem o Espírito Santo, você tem força e capacidade dada por Deus, na grande tribulação não vai ter isso. Você tem que vencer com a sua própria força. E tem mais uma coisa: o anticristo não vem para brincadeira, não está para brincadeira, não está. E o anticristo está vivo, está no mundo e está mostrando como gato as suas unhas. E o mundo está vendo, o mundo está experimentando e amargando apenas com as unhas do anticristo. Glória. E sabe por que o anticristo já não fez coisas piores? Por causa desta igreja. E é por isso que o diabo quer fazer calar a voz da igreja. Nos países comunistas, eles estão derrubando os templos, derrubando as igrejas. Para quê? Para que ela não impeça a manifestação do anticristo. E ele não faz mais, porque a igreja está na terra. A Bíblia diz que ela é quem detém o anticristo. Sim, Senhor. A igreja tem poder de Deus enquanto igreja aqui na terra. E tem mais, o diabo vai apertar com a igreja, disso eu sei. Eu sei que a perseguição já começou e vai ser intensificada. Mas o Senhor toma conta da igreja, toma conta do seu povo. E quando a gente não der mais pra gente, a gente não suportar, porque Deus só permite a luta até onde você tiver condição de suportar. Quando você não tiver, aí Deus, meu filho, desce. E quando o pai disser desce, a trombeta toca. E eu, quem vai subir comigo? Quem quer ser crente? Quem quer ser crente? Aceita Jesus aonde você estiver, em qualquer parte da terra. É você, cachorro, criamarraia. Você que está ouvindo essa mensagem ao vivo agora, tome a sua decisão. E você que não estava ao vivo hoje, mas essa mensagem será replicada e em muitas outras oportunidades você vai ouvir. Você tome a sua decisão antes que seja tarde demais. Marinho, oh glória. Xandaria Soquemaná.